Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque Alex Santana está voltando. Aliás, antes do previsto. O Thales Magno ou o Thales Mágico também está retornando. A gente vai projetar esses reforços caseiros, né, de certa forma, e também tentar montar esse time ideal com todo mundo à disposição. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, acabou a folga, né? Foi rapidinho, 3 dias, a folga do Corinthians, depois daquele empate contra o Inter, para projetar esse jogo contra o Atlético Paranaense, pelo menos previsto, por enquanto, para o dia 17, próxima quinta-feira. Tem um julgamento na sexta-feira no STJD, que, entre outras pautas, vai julgar o recurso, né? Ou pelo menos a entrada no STJD de Corinthians e Vasco pela alteração desses jogos da Copa do Brasil, né? Os jogos de volta da semifinal, Corinthians e Flamengo no domingo, Vasco e Atlético no sábado. Se o STJD não alterar nada, o jogo com o Furacão será na quinta-feira que vem. Jogo no sábado. Se daqui a pouco eles mantiverem Domingo, o que seria o certo, né? Sábado. A data base da Copa do Brasil, definida lá em 5 de janeiro. Dia pois 20. bem, e sabemos que a CBF não cumpriu o regulamento, Dia né, 20 é porque domingo. não foi o mandante que pediu, não foi a detentora de direitos, não foi a federação do estado mandante que pediu, foi Flamengo e Atlético Mineiro, né, clubes visitantes no caso, que solicitaram por conta da data FIFA, que também é um item do regulamento que não prevê a troca, ou seja, tem base legal. Mas enfim, a gente sabe como essas coisas funcionam, né? Então, em princípio, o jogo contra o Furacão quinta-feira que vem e o jogo contra o Flamengo no domingo. Para esse jogo, o Corinthians pode ter alguns retornos. Eu falei até recentemente aqui que o Alex Santana provavelmente estaria à disposição para o jogo contra... Não, na verdade eu falei que o Thales Magno provavelmente estaria à disposição no jogo contra o Flamengo, mas que o Alex Santana estava sendo trabalhado para os jogos contra o Racing, pela Sul-Americana, né, nos dias 24 e 31 de outubro. Mas o que a gente está vendo é um movimento inverso aí, né, de aceleração do retorno do Alex Santana, que já iniciou o processo de transição da fisioterapia pro campo, já está trabalhando pelo menos parcialmente com o elenco, ele tem aí alguns dias, né, até o jogo contra o Furacão, então pode ser que ele fique à disposição pelo menos já para esse jogo, e aí contra o Flamengo ele possa ser utilizado a pleno talvez. O Thales Magno, ele fez mais parte da fisioterapia do que trabalho com o grupo. Então ele está um pouquinho mais distante de voltar. Talvez o Thales seja um cara para o jogo da volta contra o Flamengo e o Alex Santana já possa figurar nesse jogo contra o Furacão. Mas é uma questão de que apenas os dois vão voltar de detalhe, assim, de definir qual que volta antes de quem. O Alex teve uma lesão um pouco mais grave, né, uma lesão muscular de grau 3, o tirou aí do time por 2 meses, e o Thales Magno uma lesão de grau 2. Que tem aquelas 6 a 8 semanas, né? E aí depende do organismo de cada jogador. O fato segundo a assessoria de imprensa do Corinthians, até vou ler aqui para vocês, o volante Alex Santana iniciou a fase de transição e participou com algumas restrições da atividade com o grupo. O Thales Magno, ainda em recuperação da lesão, no músculo posterior da coxa esquerda, também fez parte do trabalho com o grupo, mas segue tratamento com fisioterapia. Então ele está num estágio um pouquinho anterior. E aí, enfim, eles seguem a nota aqui falando sobre o treinamento, né? O Mateuzinho, inclusive, deu entrevista para a Corinthians TV. O fato é que o Corinthians se reapresentou e com 2 ótimas novidades. Falta pouco para a gente poder ver o Alex Santana e o Thales Magno à disposição. Que falta, e aí tem muita gente me perguntando o seguinte, tá, mas peraí, como é que vai ficar esse meio campo do Corinthians com Alex Santana, José Martínez, Rodrigo Garro, Igor Coronado, André Carrilho? É muita gente para poucas vagas. O Yuri tá, time, né, Chico? Digamos assim, reassumindo a sua titularidade, né, ou pelo menos a confiança por parte do elenco e da torcida. O Memphis, a gente sabe que é titular, né, depende da questão física, mas ele joga muita bola e vem com alto investimento, então ele precisa jogar. Quem que vai jogar nesse time? Como é que monta esse time aí, Chico? Pois bem, então separei aqui a minha mesinha tática para vocês, para tentar
sei lá, vamos pensar juntos, né? Daqui a pouco a gente ajuda o Ramon a montar esse time. Porque assim, gente, eu sempre falo pra vocês, não se O preocupem com problema é isso. lateral Claro, e zaga, velho. o treinador também ele tem que saber o que Meio fazer campo e com tantas ataque, peças. tá, ó. Mas eu não vejo como um O problema é a problema. zaga. São 5 trocas, sempre falo sobre isso. Você consegue mudar jogo no segundo tempo, você consegue, numa mínima lesão de um jogador, porque o futebol é sujeito a isso, você tem uma reposição, suspensão, convocação, você trabalha com muitas variáveis. Então você precisa ter um elenco forte. E aí eu não me importo em ter vários jogadores para a mesma posição. Eu acho que isso não é um problema. Mas realmente você precisa ter Tem que ter. inteligência e ser estratégico para pensar em determinados jogos que jogadores você vai usar. E isso é importante acontecer. Vamos lá. O time ideal, digamos assim, do Corinthians, para mim, tem o Hugo no gol, uma dupla de zaga com o André Ramalho e o Gustavo Henrique, mas aí você pode alternar, pode ser o Kaká também. Acho que esse é um setor ainda que inspira cuidados, Pra mim, digamos o Gustavo assim, Henrique pro ano mais que vem. No seguinte sentido, eu acho que o André é um cara que tá afirmado, né? Mas pro lado dele, eu acho que ainda falta um parceiro mais confiável. O Gustavo Henrique viveu bons momentos na temporada, depois oscilou. O Kaká da mesma maneira. O Félix Torres não inspira nenhuma confiança. Então eu acho que daqui a pouco o Corinthians pode pensar nesse parceiro aqui do André Ramalho. Mas por enquanto o que temos é Gustavo Henrique e André Ramalho. Mateuzinho, que tem entregado muito mais do que o Fagner, e Matheus Bidu. São os dois laterais, que inclusive tem uma característica bem de ala, né? Então eles conseguem subir bastante aqui, fazer um jogo apoiado pelos lados do campo. E aí, o meio de campo talvez seja a grande dúvida, porque tem muitos jogadores. Você tem Bidon, você tem Ranieri, você tem Charles, você tem o Alex, você tem o José Martínez, você tem muitos jogadores para essa mesma função. 3 zagueiros, 2 meias e 2 volantes, vai depender do jogo. Contra o Flamengo, a gente chegou a um acordo, a uma conclusão, né? A um consenso de que o Ramon se equivocou na ideia de colocar Rodrigo Garro e Igor Coronado juntos, num meio-campo que visivelmente fica mais com a bola. E aí você teria o Garro e o Coronado correndo atrás dela. Não faz nenhum sentido. Até porque o Corinthians dominou o Fortaleza em 2 jogos na Sul-Americana, usando exatamente um sistema de 3 zagueiros. Ora ele jogou com o Coronado, outra com o Garro, mas sempre com Martínez, Charles e Bidon. Normalmente foram esses 3 utilizados. E fez muito mais sentido e o time teve uma segurança muito melhor. Vamos lá. Inicialmente, tá? Melhor time ideal, independentemente do adversário. Martínez e Alex Santana. Tô alinhando os dois aqui. O Alex especialmente aqui, porque ele consegue fazer um vai e vem muito bem. O Martínez também se solta, tá? Mas aí eles conseguem alternar. Martínez e Alex Santana. Você tem capacidade de marcação, ocupação de espaços e jogadores que constroem ou ajudam na construção do jogo, especialmente o Alex Santana, tá? O Martínez um pouco menos, mas o Alex Santana consegue participar nessa construção do jogo. Rodrigo Garro, mais solto aqui para receber essa bola, vir buscar a bola nos volantes, cair pelos lados do campo, pifar os atacantes. E essa figura aqui, essa figurinha aqui, André Carrilho. Meu time ideal, tá? O Carrilho tá jogando muita bola. Jogou bem. Ele cai por dentro, ele cai para a beirada, ele ocupa o ataque. Então ele ele participa de triangulações aqui com a subida do Mateuzinho. Então assim, ele pode ser um cara muito importante no auxílio ao Garro e no auxílio aos volantes. Ele consegue ter essa versatilidade, André Carrilho. Para mim, dentro de um time ideal. Agora, dependendo do jogo, você vai jogar em casa, teu jogo tá decidido, sei lá, você tá metendo 2-0 no Vitória, vamos colocar assim. Você pode propor mais o jogo, você tá ficando mais com a bola. Esse cara aqui pode ser o Coronado. Tem que propor o jogo. E aí você tem Martínez, Alex Santana, Coronado e Garro com Yuri e Memphis. Não falei do ataque, né? Mas aqui tá meio claro, né? Que seria o Yuri ou pra o mim, Memphis ele pode e o Yuri inverter. aqui. Um começa bem assim, um tempo, né? Porque o outro entra nenhum tanto centralizado, nem tanto o outro, né? 2 jogadores que têm mobilidade, assim, o Memphis sai da área fora, bastante, o Yuri tá jogando Coronado, bem mais pelos casa, lados, ou flutuando, atacando o espaço, ponto futuro, aquela coisa toda. Então, funcionando dessa maneira com 2 atacantes. Esse cara aqui na ausência do Memphis pode ser o Romero. E também, dentro desse modelo aqui, você pode ter uma variação que é esse cara aqui, ó, sendo o Thales Magno. Aí você tem 2 volantes,
dependendo do jogo, das circunstâncias da partida e do adversário. Martínez, Alex Santana, Rodrigo Garro, Thales Magno, Memphis e Yuri Alberto. Que tal? É uma maneira. Mas você também pode ter aquele modelo que funcionou tão bem contra o Fortaleza e que eu acho que funcionaria melhor contra um Flamengo, por exemplo. Yuri de ponta não... Aqui. Aí, na verdade, aqui, ó. Seria um losango. Que é um meio campo com 3 volantes e um meia. Martínez, Breno Bidon, Alex Santana e Rodrigo Garro. Ou Igor Coronado. Esse sistema aqui eu acho interessante. Para um segundo tempo você tem o Charles, um Ranieri, um André Carrilho, um Coronado, um Romero, um Thales Magno. Olha quantas peças para um segundo tempo para mudar jogo. Mas numa escalação dita ideal, os 3 volantes, Garro, Yuri e Memphis. Só jogam 11. Então, dependendo do adversário e dependendo do momento, dependendo do contexto, você consegue escalar esse time. Ou 2 meias e 2 volantes, ou esse cara sendo Carrilho, ou um 4-2-1-3, ou um 4-3-3, né? Para ser um pouco mais prático, né? Com 2 volantes e um meia, 3 atacantes lá na frente. O Thales até recompõe bastante, mas o Memphis e o Yuri seriam jogadores mais de frente. Possibilidades desse Corinthians do Ramon numa preparação que começa agora para esse jogo fundamental contra o Atlético Paranaense. O Atlético está mobilizado para sair de onde está. Paulo Autuori voltou para o clube como diretor mais uma vez, né? O Lúcio Gonçalves chegou, cara muito querido pelo elenco, pelo clube, que era auxiliar técnico do Eduardo Cudê no Inter até pouco tempo atrás, que conhece muito bem o Atlético Paranaense, foi lá onde ele parou de jogar futebol. Hoje ele é um treinador e tem essa missão de recuperar o Atlético, que está realmente muito mal das pernas, está jogando um futebol muito ruim, perdeu completamente a confiança, mas tem 2 jogos a menos que o Corinthians, por exemplo. Então, assim, é um clube que ainda tem chances de sobreviver. E o Corinthians vai recebê-los na Neoquímica Arena na quinta-feira que vem e precisa ganhar. Precisa, especialmente depois do empate contra o Inter. Não tem negócio, gente. Não tem outro esquema. Mas vai desgastar pro jogo contra o Flamengo. Foda-se. Mas vai cansar os caras. Foda-se. Mas esquece. Esquece o jogo contra o Flamengo. A prioridade tem que ser uma vitória diante do Furacão. Depois disso, pensa no Flamengo. Aí vê quem entende melhor. Vocês estão vendo que tem elenco, tem opções. Prioridade é ganhar então agora os 2. O Corinthians vai ter que dar all-in, pisar no acelerador, no Brasileiro e nas Copas e administrando. É o que vai ter que fazer para sobreviver. O que você acha? Comenta aqui, inscreva-se no canal. Gostou do time? É isso aí, concordam com a escalação? Para mim, é Hugo, Gustavo Henrique, Kaká, Mateuzinho, Matheus Bidu, Martínez tem que jogar de volante. No meio, faria um losão. Colocaria 2 só jogos. Tem que ser. Colocaria o Alex Santana e o Carrilho mesmo. Carrilho indo voltando na frente do Garro, Roberto e Memphis. Esse é o time ideal. Aí. E dá pra fazer um time reserva ali também e mesclar também. Agora o Corinthians realmente tem um elenco. É isso aí. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!